0, Sociedade Esportiva em Barueri. Muito bem, vamos rapidinho, Ivan, só ressaltar que o Kaique falou, atitude babaca do Juninho Capixaba, né? Porque bater palma perto do rosto da árbitra, com homem ele faz isso, com o Daronco, é bom a gente falar. Diga, Ivan, o São Paulo está classificado. E para mim a arbitragem não teve nenhuma interferência no resultado, o resultado foi absolutamente justo, o São Paulo se mostra bastante competitivo e passa o São Paulo com justiça. Muito bem, Kaique Silva, Lucas. Portanto, aí você ouviu aí a transmissão do São Paulo 2, Bragantino 1, jogo em Bragança Paulista. São Paulo é o primeiro classificado para a fase semifinal. Você ouviu aí São Paulo 2, Bobadilha e Lucas Moura, 1 para o Bragantino, um gol de Gustavo Marques, 2 para o São Paulo, 1 para o Bragantino. Lá em Bragança Paulista, o São Paulo está classificado. E o Palmeiras já fez 1-0 no Capivariano, jogo que acontece neste momento na cidade de Barueri, na Arena Barueri. O Palmeiras já sai na frente, um gol de Vitor Roque. Pelo Paulista, amanhã teremos em Novo Horizonte, Novo Horizontino e Santos. O jogo vai ser às 16 horas. E às 20h30, no Canidé, o clássico Portuguesa de Desportos e Corinthians. Você acompanha aqui pela Jornal. São exatamente 20 horas e mais 41 minutos, Aracaju. Estamos aqui comunicando em nome de Pitu Remix, Ice da Pitu. Beba com moderação. Rede de Postos São José. Organização Zé Carlos de Zé de Dona. Em nome da Farmácia Rodrigues, Rua Lagoas, 1327. Autopeça Xavier, plantão 24 horas. Água mineral leve, uma fonte de saúde. Casa das Tintas, quem pinta, pinta aqui. Goldflex, colchões terapêuticos e magnéticos, os melhores do mundo. Construtora ECA, referência em obras em todo o Brasil. 45 anos de história. Legislar, a maior administradora de imóveis do estado, número 1, Rua Quisaléu 290, no Salgado Filho. A única que paga o seu aluguel antecipado, administrada pelo Dr. Ivan Soares. Guto Automecânica, Avenida Anísio Azevedo, 900, no Salgado Filho. Rádio Jornal, um canhão de audiência. Atacarejo, Sítios e Fazendas de Pet Shop, Avenida Oswaldo Aranha, 252, o empreendimento Emanuel Franco Filho. São exatamente 20 horas e mais 42 minutos em Aracaju. São 20 horas e mais 42 minutos em Aracaju, 20 e 42 em Socorro. Mais de 2.400 novas vagas foram abertas na rede municipal de ensino. É mais acesso e mais compromisso com o futuro. Prefeitura Socorro, mais trabalho, mais transformação. Amanhã, Jornal transmite Campeonato Sergipano, direto da cidade de Lagarto, Estádio Paulo Barreto. Tem jogo do Lagarto contra o América de Própria. Leomar Silva transmite, ao lado de Renato Ribeiro, Antônio Oliveira e Vanilson Martins. Já tivemos os 2 primeiros jogos das quartas de final, ontem no estádio Mendonção, Itabaiana, com gol de Dione. Itabaiana 1, Falcon 0. A Jornal estava lá, com Edilson Souza, Antônio Aragão, Roberto Carioca e David Brandão. Itabaiana classificado. Hoje, no Batistão, tempo normal, Confiança 0, Guarani de Porto da Folha 0. Foi um sufoco, mas nos pênaltis o Confiança foi melhor e venceu por 4-2. Confiança classificado. A Jornal transmitiu com Mário Sena, Paulo Júnior, Edilson Souza, Anderson Machado e Abel Ribeiro. Já tem 3 classificados para a fase semifinal. Sergipe, Itabaiana e Confiança. E amanhã sai o último classificado. Você acompanha aqui pela Rádio Jornal 91,3, em nome de Concorde Yamaha, a maior concessionária de motos do estado.
Em nome também de Texol, energia solar. Casa das Tintas, quem pinta, pinta aqui. Goldflex, colchões terapêuticos e magnéticos, os melhores do mundo. Adquira o seu. Fale com Paulo Góes, 988094313. Amanhã teremos o início da fase semifinal do Campeonato Carioca de Futebol. Amanhã jogam 18 horas no estádio Engenhão. É mando de campo do Vasco da Gama. Vasco e Fluminense. É o primeiro jogo. 18 horas. Logo após a cobertura do Campeonato Sergipano, vamos transmitir Vasco da Gama e Fluminense para vocês. Depois tem outro jogo da semifinal. No Maracanã, 20h30, Flamengo e Madureira. Os jogos de volta acontecem na outra semana. No outro domingo, mando de campo do Fluminense, Maracanã, Fluminense e Vasco da Gama. Aí o jogo do Flamengo com Madureira não será nem no sábado, nem no domingo da próxima semana. Vai acontecer na segunda-feira. Por quê? Porque na quinta-feira o Flamengo tem um jogo importante. O Flamengo joga quinta-feira no estádio do Maracanã, decidindo a Recopa Sul-Americana contra o Lanús, para quem o Flamengo perdeu o primeiro jogo na última quinta-feira em La Fortaleza pelo placar de 1-0. É uma decisão que vale para o campeão, para os cofres, uma soma de 2 milhões de dólares. Quem for o campeão. Por enquanto, a vantagem é do time argentino, do Lanús, que venceu por 1-0. O Flamengo vai ter que ganhar por 2 gols de diferença, ou ganhar por 1 e ganhar nos pênaltis. Quem for o perdedor dessa decisão fica com 900 mil dólares. Você está ouvindo a Rádio Jornal. Porque quem ouve a Jornal sabe muito mais. Olha, Campeonato Gaúcho já tem um finalista. É o Internacional, que hoje ganhou do Ipiranga de Erechim pelo placar de 4-0, lá no Beira-Rio. Gols de Borré, Vitinho marcou 2 e Alejandro. 4-0 para o Internacional diante do Ipiranga. O adversário sai amanhã do jogo que acontece no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, entre Juventude e Grêmio. No primeiro jogo em Porto Alegre foi 1-1. A gente destaca agora o Campeonato Gaúcho de Futebol na sua fase, na luta lá de outras equipes que lutam contra o acesso, não é isso? O descenso. O Caxias perdeu hoje para o São Luís pelo placar de 1-0, um gol marcado pelo jogador Felipe Rangel. Foi São Luís 1, Caxias 0. São Luís 1, Caxias 0. Esse jogo aconteceu hoje, é o quadrangular do descenso, que tem esse jogo Internacional de Santa Maria, neste momento está jogando contra o Guarani de Bagé em 0-0. Nós teremos o jogo no dia 23, vai ser Monson e América e Avenida. Portanto, aí as emoções do Campeonato do Rio Grande do Sul, seu quadrangular do descenso. Você acompanha pela Jornal. Agora vamos falar de Campeonato Mineiro. Hoje nós tivemos o Cruzeiro no primeiro jogo da fase semifinal, ganhou do Pouso Alegre. Foi 2-1 para o Cruzeiro. Lucas Silva e Bruno Rodrigues, os gols do Cruzeiro. Romarinho para o Pouso Alegre. Cruzeiro 2, Pouso Alegre 1. Jogo de volta na próxima semana. Amanhã nós teremos o primeiro duelo entre Atlético Mineiro e América. O vencedor de Cruzeiro e Pouso Alegre, são 2 jogos, decidirá o título contra o vencedor de Atlético Mineiro e América Mineiro. Vamos agora falar de Campeonato do Paraná. O time do Curitiba, lamentavelmente, o Curitiba está fora, porque no primeiro jogo da semifinal nós tivemos Operário 2, Curitiba também 2. Hoje se repetiu tudo novamente. Então, o jogo foi 2-2, Curitiba e Operário. Nos pênaltis, 6-5 para o Operário. Operário está classificado.
vai jogar contra o vencedor de Atlético do Paraná e Londrina. Jogo que acontece amanhã. No primeiro jogo foi 2-2 Londrina e Atlético do Paraná. Amanhã o jogo às 16 horas, Atlético, Paraná e Londrina. Portanto, aí o campeonato do Paraná já tem um finalista, é o Operário. O Operário se classificou derrotando o time do Curitiba no Alto da Glória nos pênaltis. 6-5 para o Operário. Tempo normal no Couto Pereira foi 2-2, Maico e Lucas Ronier. Para o time do Curitiba, para o Operário, Léo Gaúcho e Ailon. Quer dizer, foi 2-2 no primeiro jogo, lá em Ponta Grossa, hoje 2-2 lá em Curitiba, nos pênaltis, Operário classificado e o Curitiba, que é divisão de elite, está eliminado. O vencedor de Londrina e Atlético amanhã vai decidir o título. O primeiro jogo foi 2-2. Lá no Ceará, Luciano, Fortaleza está na final. Hoje ganhou novamente o Ferroviário. Primeiro jogo foi 1-0. Hoje Fortaleza 2, Ferroviário 0. Gols de Lucas Sachas e Pochettino. Portanto, Fortaleza está classificado, vai decidir o título. Provavelmente contra o Ceará, né? Ceará no primeiro jogo da semifinal ganhou de 3-0 do Floresta. Amanhã o Ceará vai jogar, pode até perder por 2 gols. Então, a decisão do cearense está aí pintado já entre Fortaleza e Ceará. O Ceará já ganhou o primeiro jogo do Floresta por 3-0, amanhã é o jogo de volta, né? Aí aos poucos aí, esses campeonatos vão chegando aí as suas decisões. Lá em Goiás, o Anapolina empatou com o Goiás hoje Anápolis, no estádio Ana Duarte. Yuri Tanque marcou os 2 gols do Anapolina para o Goiás. Quem marcou foi Jazal, o primeiro, e Jean Carlo foi o segundo. 2-2, Anapolina e Goiás. Aí é uma semifinal. O jogo de volta entre Goiás e Anapolina será no próximo dia 28, sábado, de hoje a 8, em Goiânia. E amanhã nós teremos o primeiro jogo da semifinal. É clássico, Atlético e Vila Nova. O jogo amanhã, lá no campo do Atlético. Na outra semana, jogos de volta. Está pintando aí, quem sabe, uma decisão aí de 2 grandes. Porque a Anapolina, no primeiro jogo, já empatou em casa. Só se a Anapolina, fora de casa, der a volta por cima e ganhar. A gente destaca agora para você Campeonato de Santa Catarina. Semifinal, o Barra está vencendo o Camboriú pelo placar de 2-0. Gol de Gabriel Silva e Lucas Vasquez. O catarinense ainda tem. O Avaí hoje goleou o Santa Catarina por 3-0. Gol de Daniel Penha, 2, e Rafael Bilio. O Avaí está classificado. Campeonato Baiano, neste momento, hein? Lá em Alagoinhas, o Bahia está goleando o Atlético de Alagoinhas 3-0. Gols de Everaldo, Rodrigo Nestor e Eric. Bahia 3, Atlético de Alagoinhas 0. Olha, o Sport vai decidir o título do Campeonato Pernambucano. Hoje, na Ilha, ganhou do Retrô por 3-2. No primeiro jogo, ele já havia ganho pelo placar de 1-0 na Arena Pernambuco. Hoje, ganhou de 3-2. Ramon Menezes, Marcelo Benevenuto e Marcos marcaram para o Sport, para o Retrô, Diego Guerra e Luiz Henrique. 3-2, Sport classificado. O Sport vai decidir o título contra o vencedor do jogo de amanhã entre Náutico e Santa Cruz. No primeiro jogo, o Náutico acabou ganhando por 1-0 do Santa Cruz no Arruda. Agora o jogo amanhã vai ser no Estádio dos Aflitos. Náutico joga per empate para decidir o título contra o Esporte Clube do Recife. Abraçando meu amigo Paulo Taxista, que é torcedor do Vitória da Bahia, né? Ou Vitória de Salvador, como queira, não é? A gente destaca para você que no campeonato alagoano, o CRB está na final. Vai decidir o título contra o vencedor de amanhã, Asa e Murici. Hoje o CRB venceu o CSA por 2-0. Gols de Douglas Bagios e Vinícius Nunes. O vencedor de Asa e Murici, primeiro jogo em Murici foi 0-0. Amanhã Arapiraca
decide o título contra o CRB. Na Copa Alagoas, o Penedense, com gol de Everson, venceu o Miguelense por 1-0. Campeonato Mato Grossense, o misto está classificado, viu, senhor Luciano Tavares? O misto empatou com o Operário de Várzea Grande hoje em 1-1. Flávio Henrique, não é Fábio Henrique não, viu? Flávio Henrique para o misto, para o Operário marcou PP. Nos pênaltis, misto 4-2. No Campeonato do Amazonas, 2 jogos hoje. O Itacoatiara em casa perdeu para o Parintins, 1-0, um gol de William Anissete. O Princesa do Solimões e o do São Raimundo por 2-1. Ailon Luz e Victor Léo para o Princesa, para o São Raimundo, Thiago Amazonense. No Campeonato de Brasília, o Campeonato Candango, neste momento o Luciano está olhando e acompanhando o jogo aqui do Gama. Está ganhando do Aruque por 1-0, o gol de Lucas Loureiro. Mais cedo, o Ceilândia goleou o Paranoá por 4-1. Marquinho marcou 2, Cabrãozinho e Patricão para o time do Ceilândia, para o Paranoá. Renê Silva, 4-1 para o Ceilândia. O Capital empatou com o Brasiliense em 2-2. Mateuzinho e João Vilela marcaram para o time do Capital, para o Brasiliense. Os gols foram marcados por Eque Luiz e Vitor Marinho. Portanto, aí você acompanhando tudo aqui pela Rádio Jornal 91,3, tá bom? Um abraço aí para todos e todas. Mandando um abraço especial para o meu querido... deixa eu olhar aqui, rapaz, ele tá ligado com a gente. Meu querido Helder Santos, grande produtor de jornalismo do Rádio Sergipano. Abraço para você, meu querido. É verdade. Portanto, um abraço especial para o meu querido Helder Santos, torcedor do Confiança. Tá feliz, não é, Helder? Confiança hoje empatou em 0-0, mas o importante é que se classificou. Ganhou nos pênaltis por 4-2 e o Helder Santos está feliz porque o Confiança se classificou. Um abraço, garoto. São 20 horas e mais 56 minutos na capital sergipana. É isso aí, estamos aqui comunicando no microfone campeão de audiência do estado de Sergipe. Mais uma vez eu parabenizo aqui o Clemilson, torcedor do Flamengo, torcedor do Clube de Regatas do Flamengo. Clemilson é nosso ouvinte de muitos e muitos anos, aí ele está feliz. Então, meus parabéns para o Clemilson, torcedor do Sergipe, torcedor do Flamengo, recebendo os parabéns de sua querida mãe, Dona Isabel, dos seus 2 lindos filhos, né? Isso, e de todos os familiares e amigos. Parabéns para Clemilson. São 20 horas e mais 57 minutos, Aracaju. Clemilson, meu querido, um abraço, parabéns pelo seu aniversário, hein? Muita saúde e paz para você, garotinho. Estamos aqui cumprimentando todos e todas na melhor programação do estado de Sergipe, aqui na Rádio Jornal, a Rádio Show. A gente destaca que no Campeonato Capixaba, o Porto Vitória